Fala pro irmão aí do lado, fica ligado. A palavra do Senhor hoje está no livro de Atos, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Fica ligado, é esse o título da mensagem. Então você fica ligado, porque Deus tem livramento para a sua vida. Deus tem uma direção para a sua vida. Deus tem uma porção para a sua vida. Fica ligado, porque você vai sair daqui hoje com a sua vitória. E aqueles que creem, dêem glória a Deus e exalte ao Senhor. Fica ligado, amém? Atos 12, versículo 1. E nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia, repita comigo, pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Versículo 5. E Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Eu quero te dizer que existe oração sobre a sua vida, amém? 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava o quê? Dormindo entre os 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. E ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. E então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse: vista-se e calce as suas sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. Versículo 9. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E este, diga comigo, se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. E então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém. Vamos orar a Deus, vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus venha ter liberdade no nosso coração, na nossa mente, venha tomar-nos por inteiro, e nós viemos sair daqui nessa noite ligados naquilo que Deus tem para a nossa vida, amém? Curve a sua cabeça aí no seu lugar e vamos juntos fazer uma oração aqui. Pai, em nome de Jesus, aqui é a Tua palavra, Deus, a Tua palavra ela vive e eficaz, Pai amado. Nós cremos, Pai amado, nas Tuas promessas, nós cremos no Senhor, Pai, e nós cremos mais ainda na presença do Teu Espírito Santo aqui neste lugar, Pai. Porque a palavra do Senhor diz que onde tivesse 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faria presente, Pai. E nós te agradecemos e te damos liberdade aqui neste lugar, Pai amado. Toma a nossa vida, toma nossos corações e a nossa mente agora cativos ao Senhor, Pai. Abre o nosso entendimento, Pai amado. Dai-nos discernimento da Tua palavra, Deus. Que não venha ser eu, mas venha ser o Teu Espírito Santo falando comigo e com a Sua igreja, Pai. E que nós venhamos sair daqui ligados naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Nós já te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja do Senhor, ela diz amém. Glória a Deus.
Nós vemos ali, amado, nos primeiros versículos, que Pedro passou por uma situação ali no estreito. Apesar de Pedro, nós vemos aqui ao decorrer da Bíblia que Pedro, Tiago e João eram os discípulos que mais estavam ali presentes com Jesus, que estavam mais próximos. Mas mesmo assim, Pedro não foi livre de ter ali uma provação. Pedro não foi livre de ter uma perseguição. Mesmo Pedro sendo escolhido, mesmo Pedro tendo decidido caminhar com Jesus, eu quero te dizer que eu e você, mesmo sendo os queridinhos de Jesus, mesmo nós sendo a menina dos olhos do Senhor, há momentos que eu e você vamos passar por perseguição, há momentos que eu e você vamos passar por calúnia, há momentos que eu e você vamos passar por perseguições, e o inimigo vai querer nos colocar até mesmo numa prisão, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, ou na nossa situação que nós estamos passando. Mas eu quero te dizer também, que há momentos que o Senhor vai entrar com o sobrenatural na sua vida, e vai te dar o livramento, para você saber que Ele é o Todo-Poderoso. Eu vou repetir pausadamente para você entender. Há momentos que Jesus vai entrar com o sobrenatural na sua vida, para você saber também que Ele é o Todo-Poderoso para te dar a vitória. Deu para entender agora? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Mesmo ele sendo íntimo, ele foi trabalhado ali naquele momento. E o que me deixou mais atento ali aquela palavra, esses primeiros versículos, que ali diz no versículo 4: e tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. E eu sublinhei aqui, pois Herodes pretendia submetê-lo. O inimigo pretendia fazer algo com Pedro. Tinha algo planejado para a destruição. Tinha algo planejado para que nada viesse dar certo. Tinha algo planejado para matar Pedro. Tinha algo planejado para causar tristeza na família de Pedro e aqueles que eram mais próximos a ele. Eu quero te dizer que Deus tem planos para mim e para a sua vida, mas mesmo eu e você, sendo escolhidos, sendo discípulos amados, sendo chamados, nós não podemos baixar as armas, porque o inimigo também tem planos para mim e para a sua vida. Isso é muito forte. Não é porque eu e você escolhemos viver com Cristo, não é porque eu e você estamos vindo na igreja, que o inimigo não está de olho na minha e na sua vida. Deus tem plano de nos levar para o céu, para a eternidade, mas o inimigo tem planos para nos destruir. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Desculpa, amados, vou botar no silencioso aqui. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E ali Herodes tinha um plano decretado para a vida de Pedro. Mas eu quero te dizer que o sobrenatural chegou na vida daquele homem. Eu quero te dizer nessa noite que o sobrenatural está chegando na sua vida. Eu quero te dizer nessa noite que as cadeias vão cair. Eu quero te dizer nessa noite que há liberdade para você. Eu quero te dizer nessa noite que o anjo do Senhor está abrindo as portas em seu favor. O que eu quero te passar nessa noite, que Jesus está vendo a tua situação. E o que eu quero te dizer nessa noite, fica tranquilo, porque Deus está entrando com a providência. E eu tenho mais uma coisa para te dizer nessa noite. Deus está enviando um anjo lá na sua casa para te dar vitória. Quer ouvir mais da parte do Senhor nessa noite, que Ele está mandando eu te falar? Deus está fazendo com que o seu inimigo fique doido, olhando para a sua vitória.
No fim desse capítulo, nós vimos lá que Herodes perguntou para os guardas o que tinha acontecido. Eles estavam loucos, não sabiam o que tinha acontecido, porque é assim mesmo as coisas que Deus faz na minha e na sua vida, é loucura para os olhos humanos. As pessoas jamais vão entender quando Deus colocar a mão e abrir a porta na sua vida e te dar a vitória, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Mas uma coisa é muito importante eu te falar também nessa noite: fica ligado, fica ligado. Fica ligado em quê, Rodrigo? Vamos ler aqui o versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Quando nós estamos ligados ao corpo, a oração sobre a sua vida, quando nós estamos ligados a uma igreja orando por você, quando você está ligado ao corpo, há um pastor orando para você, quando você está ligado a uma célula, há um líder pagando um preço de oração pela tua vida. Por isso nós precisamos estar o quê? Ligado. Repete para o irmão aí, para ele não esquecer: fica ligado. Quando você está ligado, por mais difícil que seja a situação, você não se sente só, pastora. Quando você está ligado, por mais que aos seus olhos não tenha saída, você começa a enxergar a saída, porque tem pessoas te falando que vai dar certo, tem pessoas te falando que Deus está enviando um anjo a seu favor. Quando você está ligado, tem pessoas orando por você. Por isso é importante você estar ligado ao corpo, primeiramente. O que é o corpo? A igreja do Senhor. Nós passamos agora por um momento de distanciamento, de pandemia, onde muitas pessoas começaram a acreditar que agora a igreja sou eu. Sim, nós somos a igreja, mas a igreja é um corpo que precisa estar unido. A mão não funciona sem o antebraço. O pescoço, se não tiver para colocar a cabeça em cima, não vai dar certo. Então você precisa estar ligado, você precisa estar atento, você precisa estar inserido, você precisa estar junto. Pedro recebeu a oração porque ele andava junto com aqueles discípulos. Pedro recebeu o livramento porque a igreja orava fervorosamente pela vida dele, diz a palavra. Quando você está ligado, há pessoas te colocando para frente. Quando você está ligado no momento difícil, você pede ajuda, porque você sabe que tem com quem contar. Não tente andar só, não tente caminhar sozinho, não. Peça ajuda, confie. Pedro confiou tanto que uma noite antes dele ir para o julgamento, já tinham matado Tiago, ele seria o próximo. O cara, ao invés de estar lá apavorado, ao invés de estar lá pensando numa maneira de como poderia sair dali, ele fez o quê? Ele dormiu sossegadamente no meio dos guardas, porque ele estava ligado que Deus tinha uma promessa para ele. Ele estava ligado ao Deus que ele servia, ele estava ligado que aqueles que estavam com ele certamente estariam orando, certamente estavam colocando na presença do Senhor. E quando eu e você começamos a caminhar juntos e estamos ligados, nós torcemos pela vitória um do outro, nós intercedemos um pelo outro, nós confiamos um no outro. Por isso a importância da igreja estar ligada em oração, em submissão. Quando você faz parte da igreja, quando o pastor ora, coloca o seu joelho no chão e está orando: Senhor, abençoa a igreja, e você está ligado na igreja, você está sendo abençoado. Quando o Leandro está orando pela célula dele lá,
e você está inserido na cela, você está participando, você está ali dando o seu melhor, você está ali sendo discipulado, você está ali sendo uma bênção na cela, e ele dobra o seu joelho para orar pela cela, você está ligado naquele local, você está sendo abençoado aonde você estiver, da maneira que você estiver. Se você estiver numa situação difícil, você pode até nem estar sabendo, mas existe uma oração sobre a sua vida e você está recebendo livramento. Basta você ficar ligado, fica ligado, porque Deus tem coisa grande para você. Hoje é noite de Tadel, hoje é noite de nós falarmos, de estarmos em comunhão, de estarmos um orando pelos outros, de estarmos como discípulos amados, de estarmos como célula que nós vivemos aqui nessa igreja. É importante você estar ligado, é importante você estar fazendo parte do corpo. Não entre nessa que a igreja sou só eu sozinho, não dá certo. Repete para o irmão e fica ligado. Fica ligado, não deixa ele se desligar. Versículo 6: E na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo, diga comigo, dormindo, entre os dois, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. E repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, Pedro, levante-se, disse ele. E então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Como eu falei, amados, por mais difícil que seja a situação, por mais impossível que seja a situação para os nossos olhos naturais, mas eu quero te dizer nessa noite que Deus não chamou eu e você para viver o natural, Ele chamou eu e você para viver o sobrenatural. E quando nós estamos ligados em Cristo, quando nós estamos ligados no anjo, nós não ficamos olhando para a situação. Vai vir o problema, vai vir a dificuldade, mas nós entendemos que maior é aquele que nos chamou para ser mais do que vencedores. Maior é aquele que nos chamou para caminhar uma vida de vitória. Vamos passar por momentos difíceis, podemos sim, mas nós temos que entender que o Senhor sempre tem uma válvula de escape. Nós temos que entender que o Senhor sempre tem o melhor caminho, e o melhor, que o Senhor já tem algo preparado para mim e para a sua vida. Nós não podemos ficar olhando para o problema e achar que o problema é maior que o nosso Deus. O Senhor enviou um anjo. Imagina se quando Pedro acordasse, ele ficasse olhando para as algemas, para as guardas, para as portas, mas ele olhou para o anjo. Ele seguiu a direção que Deus enviou para a vida dele. Ele seguiu o caminho que Deus enviou para a vida dele, que o caminho que Deus mostrou. Talvez aquele cárcere era algo aterrorizante. Talvez quando Pedro entrou ali, ele pode até ter pensado, eu não tenho como sair daqui com minha força. Eu não tenho como sair daqui de jeito nenhum, porque é muita coisa me prendendo. Talvez você pode estar passando por algum momento na sua vida, que você vê coisas te prendendo, que você vê sentimentos te prendendo, que você vê situações te prendendo, mas eu quero te dizer que eu estou vendo o anjo te dando livramento nessa noite. Eu quero te dizer que eu estou vendo o Senhor enviando o caminho para te ter vitória nessa noite, e aqueles que recebem a sua vitória, glorifiquem o Senhor por isso. Pedro, ele não olhou para a circunstância, mas ele olhou para Deus. Davi, quando viu Golias, ele não olhou para o tamanho daquele homem, ele olhou para o tamanho do seu Deus e para a sua recompensa. Não olhou também para a arma que Deus mandou ele usar, mas ele olhou para a direção que Deus estava dando para a vida dele. Fica ligado no anjo,
Fica ligado na direção que Deus está dando para a sua vida. Não olha para a circunstância e tampouco dá ouvido para o inimigo que está falando que não vai dar certo, para que o inimigo está dizendo que para você desistir, para que o inimigo está dizendo que você é um derrotado. Mas olha para o anjo que Deus está enviando para a sua vida, para te ajudar, para te dar saída, para te dar direção, para te dar vitória. Deus tem vitória para ti, mas é preciso o quê? Fica ligado, repete, fica ligado, repete para você mesmo, fica ligado. Eu até ia pedir a plaquinha, aquela que estava lá na frente dos jovens. Por quê, amados? Muitas vezes o anjo está assim, ó, do nosso lado. Ei, estou aqui, a gente está disperso, a gente está olhando para tudo que é lado, e o anjo aqui, chamando atenção, estou aqui, ei, estou aqui, e a gente não vê o anjo, porque a gente começa a olhar para o problema, a gente começa a olhar para a circunstância, a gente começa a olhar para as distrações, e o anjo querendo nos mostrar a direção, o anjo querendo nos mostrar a nossa bênção, o anjo querendo nos mostrar o caminho de vitória para mim e para a sua vida, o anjo querendo nos mostrar aonde nós devemos ir, para que lado nós devemos dobrar, o anjo querendo nos mostrar a liberdade em Cristo Jesus, e nós ficamos presos ao quê? Às nossas distrações, nós ficamos presos ao quê? Aos nossos problemas, nós ficamos presos a quê? A luta que nós estamos passando, e não olhamos para Deus, não olhamos para a direção que Deus tem para a nossa vida, tampouco oramos para que Deus venha abrir os nossos olhos. Deus, Ele tem um caminho de vitória sempre para mim e para você. Deus sempre vai enviar a saída para mim e para a sua vida. E muitas vezes, amados, na maioria das vezes, infelizmente, nós ficamos distraídos e não vemos o anjo que Deus está enviando, não vemos o livramento, não vemos a saída que Deus está dando. Por isso que nessa noite Deus nos fala, fica ligado. Talvez Deus já te mostrou, já tentou te mostrar quantas vezes o caminho da sua vitória. Talvez Deus já tentou te dar uma direção tantas vezes, e você, pela sua força humana, pela sua estratégia, pela sua inteligência sobrenatural, você não conseguiu ver o anjo, porque você olha só para a força do seu braço. Você, que eu estou dizendo, é eu mesmo também, amado. Eu sou o primeiro da fila. Muitas vezes nós tentamos do nosso jeito. Imagina se Pedro tivesse tentado, não ia conseguir do jeito dele. Ele estava algemado, tinha muitos guardas ali. A palavra do Senhor fala que eles passaram pelo primeiro, pelo segundo portão, e o terceiro se abriu. Então foram 3 etapas que eles tiveram que vencer ali. Pedro não ia conseguir sozinho, mas quando Deus está no meio do negócio, nós olhamos para trás e só vimos a nossa vitória. Quando Deus está no controle, nós olhamos para trás e vemos tudo aquilo que Deus fez para nos dar o livramento. Na hora nós não vamos entender, mas quando nós olharmos para trás e ver o caminho que Deus planejou para mim e para a sua vida, nós vamos entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A palavra do Senhor diz que Pedro não estava, no momento não estava nem entendendo ali, se era uma visão, ou se era o quê, mas ele seguiu aquela direção que Deus enviou para a vida dele. Pedro obedeceu a Deus. Pedro resolveu seguir aquilo que Deus enviou naquele momento para ele. Pedro, ele quis viver o sobrenatural. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: você está preparado para viver o sobrenatural de Deus? Você está preparado de parar de viver com o seu próprio entendimento e começar a viver o propósito e a vontade do Senhor para a sua vida? Então fica ligado no anjo, porque Deus vai enviar anjo para te dar resposta. Deus vai enviar anjos para te dar direção.
Agora fica ligado, não dispersa. Fica ligado no corpo, na igreja, fica ligado na célula, irmão. Não sai da célula, fica na célula. Talvez é lá na célula que está o anjo que Deus vai usar para abençoar a sua vida. É lá, é na igreja, que Deus vai usar o pastor, o teu líder, Deus vai usar um louvor, Deus vai usar uma criança, porque todos os membros do corpo são importantes, e a igreja ela é o corpo do Senhor aqui na terra, e Deus com certeza vai fazer com que você venha a ser cada vez mais abençoado, quando você estiver cada vez mais ligado no propósito de Deus para a sua vida. Quando estamos ligados no propósito do Senhor para nossas vidas, o sobrenatural começa a acontecer. Pedro viveu o sobrenatural porque ele estava ligado. Porque quando o Senhor chamou a Pedro, ele não ficou olhando para aquilo que ele teria que deixar para trás. Ele não ficou olhando para a circunstância, para aquilo que poderia acontecer, ele largar tudo e caminhar com Jesus. Ele ficou olhando, porque ele sabia que ele poderia ter a oportunidade de viver o sobrenatural. Eu quero te dizer nessa noite, amado, Deus marcou esse encontro com a mim e com a sua vida. Deus nos chamou para caminhar junto com Ele, para nós vivermos o sobrenatural. É tempo da igreja do Senhor passar a viver do sobrenatural de Deus. O mundo está cada dia mais difícil. As coisas que têm acontecido está cada vez afunilando para que eu e você venhamos começar a viver o sobrenatural. Está afunilando. E nós precisamos ter esse entendimento. Que aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida vai vir do céu e não dessa terra. Aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, vai vir daquele que nos amou primeiro. É Jesus que vai nos dar a resposta. É Jesus que vai nos dar a saída. É Jesus que vai abrir a porta. É Jesus que vai trazer a cura. É Jesus que vai trazer o livramento. É Jesus que vai trazer a restauração. É Jesus que vai dar vida e vida em abundância. É Jesus que vai trazer a paz que excede todo entendimento. É o Senhor. Agora precisamos entender uma coisa. Fica ligado. Fica ligado no anjo. Versículo 8. E o anjo lhe disse: viste-se, calce sandálias. E Pedro assim fez, e disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. E tudo lhe parecia uma visão. E passaram a primeira, a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E se abriu por si mesmo para eles, e passaram. E tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Como eu já te falei, você não vai entender, tamanha é a maravilha que Deus vai realizar para te abençoar. Na hora você não vai nem entender como vai dar certo, mas eu quero te dizer que com o Senhor vai dar certo. Que a saída que Deus tem para a sua vida vai dar certo. Fica ligado no anjo, fica ligado na voz do Senhor, fica ligado para a luz que Deus vai te dar. Deus vai clarear os seus olhos, Deus vai abrir os seus ouvidos espirituais nessa noite, se você ficar ligado naquilo que Deus tem para a sua vida, e você vai começar a escutar a resposta do Senhor, você vai abrir entendimento para o que você precisa fazer para sair dessa situação. Fica ligado no Senhor, porque Ele tem resposta, Ele tem a melhor direção. Muitas vezes nós queremos a coisa do nosso jeito, e caminhamos, e nos cansamos, e quando nós vimos, Senhor, entra lá com o sobrenatural.
O Senhor entra com um milagre, e você olha e só se regozija, e as pessoas que estão à sua volta colocam as mãos na cabeça, não acredito, Bárbara, naquilo que Deus pode fazer, no sobrenatural de Deus. Receba o sobrenatural de Deus para a sua vida. Fica ligado, porque Deus está entrando com surpresa para a sua vida. Deus está entrando com renovo. Para muitos talvez Pedro ali naquela situação já estava dado como morto, mas o Senhor ainda tinha algo para realizar na vida de Pedro. Eu quero te dizer nessa noite, você não está morto, você está muito vivo, e quanto à vida, o quê? E Deus vai realizar o sobrenatural na sua vida. Eu quero te dizer nessa noite que para muitos ali, olharam para Pedro e já davam ele como derrotado, como mais um que foi derrotado, porque muitas vezes o inimigo trabalha para que eu e você venhamos ser mais um derrotado. Mas eu quero dizer nessa noite que o Senhor está enviando anjos em meu seu favor, para nós sermos mais um vitorioso em Cristo Jesus. Deus está enviando anjos para que eu e você venhamos ser mais um vitorioso em Cristo Jesus. Fica ligado, desperta. O anjo tocou no ombro de Pedro e disse: Pedro, vamos lá, é a hora da tua vitória, eu vou te libertar daqui, Deus me mandou, eu creio que já estava tudo preparado. Ei, fica ligado, porque eu creio que essa semana tem resposta para a sua vida. Essa semana tem livramento para a sua vida, e você vai dar o testemunho da vitória. Fique esperto, porque Deus está falando com a igreja, que nós precisamos estar atentos. Não olha para o tamanho da situação, mas olha para o tamanho de Deus. Fica ligado na cura e não na doença. Fica ligado na porta que está para se abrir, não na porta que se fechou. Muitas vezes nós ficamos olhando, chorando pela porta que se fecha, e Deus está ali, o anjo do Senhor está ali com a plaquinha: estou aqui, olhar para mim. E a gente só olhando para a porta que se fechou, a gente só olhando ali para o problema, a gente só olhando ali para aquilo que já ficou no passado. E o anjo do Senhor com o sobrenatural para mim e para a sua vida, o anjo do Senhor com a porta escancarada para eu e você tomar a vitória, e nós chorando leite derramado, nós chorando aquilo que já é passado, aquilo que Deus quer tirar e quer fazer novo na minha e na sua vida. Eu quero te dizer nessa noite: tira os olhos daquilo que não deu certo e começa a olhar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Começa a olhar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Você não está morto, graças a Deus estamos vivos. Não tem jeito, amados, para aqueles que já partiram para a glória, já estão na vitória, na glória, outros não foram. Mas enquanto eu e você estivermos aqui nessa terra, e ligado na igreja, ligado no corpo de Cristo, e ligado naquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida, a nossa hora da nossa vitória, ela vai chegar. A hora do livramento, ela vai chegar. A hora da cura, ela vai chegar. Não interessa a situação e a circunstância, interessa o Deus que eu e você servimos, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus, de ontem, de hoje e de sempre. Sempre será o Deus Todo-Poderoso. E Ele tem um caminho de vitória para mim e para a sua vida. Você está se sentindo preso, oprimido? Você está se sentindo algemado pelos seus problemas? Você está se sentindo encarcerado? Você está sentindo que o inimigo está planejando algo para te destruir? Herodes planejava algo para a vida de Pedro, mas o Deus Todo-Poderoso tinha um plano especial na vida dele. Eu quero te dizer, por mais difícil que você se encontre hoje, Deus tem um plano especial para realizar na sua vida.
Deus tem um projeto na sua família, na sua casa. Deus tem livramento para ti. Deus tem uma vida de liberdade em Cristo Jesus para você usufruir, viver e ser #feliz. Deus não quer que você viva oprimido. Deus não quer que você desista do seu chamado. Deus não quer que eu e você nos sentimos incapacitados na obra do Senhor, ou na sua casa, ou no seu trabalho, onde você estiver. Deus quer nessa noite nos dar uma direção, nos dar o livramento e nos mostrar que nós podemos avançar para o melhor de Deus na minha e na sua vida. Deus está batendo no meu e no seu ombro nessa noite, dizendo: levante-se e vamos caminhar, porque eu estou entrando com a válvula de escape, eu estou mudando o cenário. Aqueles que creem, dê um glória a Deus aí, amém? Então, amados, passe a ficar ligado na cura, passe a ficar ligado na tua vitória, na porta que vai se abrir. Não olhe para a dificuldade, não olhe para o problema. Eu sei que muitas vezes é grande, está na nossa frente, mas eu tenho certeza que nós servimos ao mesmo Deus, e o anjo do Senhor também está do nosso lado, querendo nos chamar a atenção, também está do nosso lado, batendo no nosso ombro e dizendo: levanta-se e segue em frente, porque eu tenho a vitória para a sua vida. Versículo 10: e passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e este se abriu por si mesmo para eles. Deus está abrindo porta para a sua vida hoje. Aqueles que creem, dêem glória a Deus. E passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Versículo 11: e então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, diga sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. Deus está te dando livramento nessa noite. Deus está te dando um caminho novo nessa noite. Deus está abrindo as portas em seu favor nessa noite. Deus está mudando a sua história. Deus está mudando o cenário, porque nós servimos ao mesmo Deus de Pedro. E de tudo que o povo judeu esperava que acontecesse, tudo aquilo que o inimigo está esperando realizar na sua vida, ele não vai conseguir, porque Deus está te dando livramento nessa noite. As cadeias estão se abrindo, as algemas estão caindo por terra, as correntes, tudo aquilo que o inimigo tinha planejado para a sua vida está sendo destruído no nome do nosso Senhor Jesus. Fica ligado, porque hoje é o dia da sua vitória. Fica ligado, porque hoje é o dia que as portas estão se abrindo em seu favor. Fica ligado, porque não é do seu jeito, é do jeito que o Senhor quer fazer. Fica ligado, porque muitas vezes eu e você não vamos entender, mas Jesus, Ele tem o melhor caminho para mim e para a sua vida. Não perca tempo, não fique olhando para a prisão, olhe para o anjo que Deus enviou para te ajudar. Deus está chamando pessoas nessa noite para sair de dentro das prisões. Deus está abrindo as portas de prisões nessa noite. Deus está quebrando as cadeias. Deus está dando livramento. Recebe o livramento do Senhor hoje, igreja. Recebe o renovo do Senhor. Aleluia. Fica ligado. Fica ligado. Fica junto. Caminha junto. Em transparência. Pede ajuda. Amados, nós vivemos uma coisa tão linda no nosso grupo de liderança aqui da igreja. Está aqui os líderes, está aqui os pastores. É uma coisa tão maravilhosa que a gente tem vivido, que a gente está sempre ligado, a gente não faz nada sem pedir oração, sem colocar no grupo. Quando alguém está passando por uma dificuldade, a gente já sabe
aqui tem uma igreja fervorosa orando pela gente. Quando a gente precisa realizar um negócio que seja, a gente vai lá e bota: pastores, irmãos, vamos orar, eu preciso desse livramento, eu preciso dessa direção para a minha vida. E começa a oração, e a gente vê a mão do Senhor se movendo em nosso favor. Agora nós começamos a orar até pela chuva agora. E a chuva vem, a chuva para, e o sobrenatural começa a acontecer. O sobrenatural começa a acontecer. E nós começamos a confiar cada vez mais. Assim como Pedro dormiu tranquilo, pastora, pode dormir tranquila, porque Deus está dando a saída. Assim como Pedro dormiu tranquilo, igreja, deita tua cabecinha no travesseiro nessa noite e dorme tranquilo, porque o Senhor está entrando com o sobrenatural para te dar livramento. Para de te preocupar, para de perder o sono com aquilo que só Deus pode fazer, com aquilo que independe da tua inteligência, com aquilo que independe da tua habilidade, mas começa a crer, a acreditar e a descansar no Senhor, porque Ele quer entrar do jeito dEle, Ele quer fazer do jeito dEle. Dorme tranquilo e acorda na vitória de Cristo Jesus, amém?